Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar da região do Crescente Fértil, já vou explicar do que se trata, mais especificamente da Mesopotâmia, uma das primeiras e mais importantes civilizações da humanidade, que ocupa hoje a região do atual Iraque. O lugar é chamado de Crescente Fértil porque está numa região em que se localizam os principais rios em regiões desérticas do Oriente Próximo, que são os rios Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates. E Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, essas civilizações, principalmente as civilizações mesopotâmicas, eu falo civilizações porque possuíam vários povos naquela região, que nós vamos destacar alguns. Estes povos, eles aprenderam a partir de 4.000 anos antes de Cristo a usar os recursos hidráulicos, ou seja, a água dos rios, eles passaram a controlar as águas dos rios. E assim, eles começaram a praticar uma grande agricultura para alimentar e trazer riqueza aos seus povos. Também são chamadas de civilizações hidráulicas por causa disso. Então vamos lá. A primeira civilização que se desenvolveu ali na região da Mesopotâmia, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, é a civilização suméria, o povo sumério. Eles desenvolveram cidades independentes entre si, sem um governo centralizado, que possuíam sacerdotes comandando essas cidades. As principais cidades do Império Mesopotâmico Sumério são Lagash, Nippur, Ur e Uruk. Lembrando que a cidade de Ur é a cidade do patriarca hebreu Abraão, certo? Ele sai de Abraão para formar o povo hebreu. Bem, uma das maiores invenções da civilização suméria é a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita da humanidade, que põe fim à pré-história e passa-se à história. Isso se deu há 4.000 anos antes de Cristo. É chamada de escrita cuneiforme porque eles usavam placas de barro molhado e faziam caracteres fincados nessas barras de barro, em forma de cunha. Então eles cunhavam os caracteres. Por isso, escrita cuneiforme, certo? Então é a base dessa escrita que originou diversas outras formas de escrita. Bem, os sumérios, eles vão desenvolver formas de controlar o rio, como canais de irrigação, através do trabalho coletivo, né? Eram modos de produção em que os sacerdotes conseguiam, através de impostos, recolher parte da produção, e também a terra era usada pelo Estado, pelas cidades. Então, cada trabalhador, cada agricultor tinha que pagar impostos através dos produtos colhidos e também impostos através do trabalho. E assim, nos períodos em que você estava esperando a colheita, essa mão de obra era deslocada para a construção de prédios públicos, como palácios e templos. O principal templo, os principais templos construídos pelos sumérios são chamados de zigurates. E as oferendas ao deus Marduk, que é o principal deus num panteão de deuses, porque eles possuíam como forma de religião o politeísmo. Então, no alto desses zigurates, eles praticavam oferendas e sacrifícios ao deus Marduk, certo? Os zigurates existem até hoje nessa região e são patrimônios históricos da humanidade. Bem, como eu falei para vocês, a região da Mesopotâmia existiam vários povos. Então, quando os sumérios acabam
decaindo, porque outra civilização da Mesopotâmia começa a dominar a região dos Sumérios. Aí destacam-se os babilônios, do primeiro império babilônico, comandado pelo rei Hammurabi. O rei Hammurabi vai usar a mesma estrutura suméria, porém ele vai inovar, centralizando o poder na pessoa do rei, não mais distribuindo nas mãos de sacerdotes e em cidades politicamente independentes. Ele traz para si a centralização do poder. Por isso é chamado de rei, monarca, Hammurabi. E o Hammurabi ele vai desenvolver um código de leis baseado nas leis de Talião. O que eram as leis de Talião? Leis de Talião vem da palavra que dá origem à retaliação, ou seja, o crime cometido corresponde à mesma pena, certo? Então, simplificando, tem a ver com aquela frase olho por olho, dente por dente. Você cometeu um crime, a sua pena será na mesma medida que o crime, certo? Então, o Código de Hammurabi, o primeiro código escrito de leis da humanidade, que foi desenvolvido em pedra, numa estela de pedra, em que foram gravados todas as leis relativas ao poder, ao tratamento de escravos e aos deveres dos cidadãos. Se invocava pouquíssimos direitos, mais deveres. E para quem não cumprisse, tinham as penas nos mesmos graus para crimes cometidos. Ok? O Império de Hammurabi, o Império Babilônico comandado por Hammurabi, ele vai acabar sendo dominado por outro império mesopotâmico, o Império de Assurbanipal, Império Assírio. O Império Assírio ele vai crescer e vai começar a tomar a região da Mesopotâmia e vai ter como principal rei Assurbanipal. Assurbanipal, ou Assurbanipal I, ele vai fundar uma cidade importante chamada Assur, e também, entre os assírios, ele vai fundar uma cidade que é muito citada na Bíblia, que é a cidade de Nínive, certo? Que tem a ver com o profeta Jonas. Mas isso é assunto para a história dos hebreus, que nós devemos tratar em outras aulas. Então, o Assurbanipal, ele desenvolve uma civilização, que são os assírios, que é uma civilização baseada no militarismo cruel. O que seria o militarismo cruel? Pela primeira vez na história, a fama precede a violência do exército. Ele cria entre aspas, um marketing de guerreiro cruel, de guerra militarizada cruel, com soldados muito bem treinados que usavam da violência. Não era vencer o inimigo, você tinha que amedrontar os povos. Então, existe uma placa de pedra nas ruínas da cidade de Assur que atribui ao rei Assurbanipal as seguintes palavras. Ele diz assim: eu conquistei os povos, entre os 300 prisioneiros que eu capturei, metade eu matei ao fio da espada e a outra metade eu furei seus olhos e cortei suas línguas e devolvi aos seus povos. O que ele ganhava com isso? Ele ganhava o medo dos outros povos. A notícia corria entre os povos que eles eram impiedosos, os assírios, e que o rei Assurbanipal era de uma impiedade tremenda. Corria-se lendas que onde o cavalo dele andava não nascia nem grama, para vocês verem como as lendas da região tornavam ele cada vez mais poderoso. Com esse poder todo, ele tentou várias vezes invadir o Egito, sem sucesso. Ele chegou a dominar regiões do Egito, mas foi logo expulso dessas regiões. E, finalmente, ele foi sobreposto pelo segundo Império Babilônico. O rei Assurbanipal faleceu e seus sucessores não conseguiram manter o Império Assírio com a mesma fama e a mesma crueldade militar. Então, emerge
em toda a Mesopotâmia o governo do segundo império babilônico, que é o império de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um rei importante, ele vai empreender várias campanhas militares, ele vai chegar a dominar os hebreus e levá-los como cativos para a Babilônia. É a época do profeta Daniel, que é a época do cativeiro da Babilônia na história dos hebreus. Certo? Ele vai manter esses hebreus presos durante muito tempo ali. Só que o Nabucodonosor, ele se preocupava também em embelezar a região em que ele dominava, que era a região da Mesopotâmia. Então ele vai construir grandes templos, grandes obras e vai construir os jardins suspensos da Babilônia com plantas que ele trazia de vários povos dominados. Eram camadas de lajes em que ele ia colocando as plantas e em forma de torre, uma torre vazada, e eram chamados de jardins suspensos. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e possuíam centenas de espécimes de plantas nesses jardins suspensos. O rei Nabucodonosor, ele vai acabar sendo derrotado pelos persas, comandados pelo Ciro I, o Grande. E o Império Persa, ele vai se aproveitar da decadência do Império Babilônico, já no final da vida do rei Nabucodonosor, que tinha ficado louco e tinha se embrenhado na mata, nas florestas ao norte da Mesopotâmia, que eram regiões mais férteis e de vegetação mais densa, não era tão desértica como a região central e a região sul da Mesopotâmia. E ali ele vai se exilar praticamente do seu povo. E o comandante dos exércitos que ficou no lugar dele não conseguiu manter a força do exército babilônio do segundo Império Babilônico. E daí eles foram derrotados pelo Império Persa, comandado por Ciro I o Grande, que nós também devemos fazer aulas sobre o Império Persa. A Mesopotâmia, a partir daí, passa a ser uma satrápia ou satrapia do Império Persa. E daí tem fim esse grande império mesopotâmico, né, que tinha diversos povos. Alguns dos povos que eu não citei aqui, mas que não tiveram períodos de grande hegemonia, são os caldeus, os acádios e os amoritas, que eram povos que conviviam ali naquelas regiões e foram dominados por esses povos que a gente citou aqui. Tá? Então, só lembrando para vocês, hoje eu devo gravar aulas sobre o Egito, que devo lançar no canal amanhã. Egito é uma das mais misteriosas e mais importantes civilizações do mundo antigo, da antiguidade. E a gente deve fazer uma aula de mais ou menos 1 hora falando do Egito antigo, certo? Então não percam amanhã no meu canal, às 10 horas da manhã, Egito Antigo, ok? Eu deixo aqui meu muito obrigado. O canal tem Apoia-se. A partir de R$1 vocês podem estar remunerando simbolicamente essas aulas no canal, certo? Eu deixo aqui na descrição do vídeo o link do Apoia-se. Se você puder colaborar, eu agradeço muito. Quem já colabora a partir de R$1, sou muito grato e deixo meu caloroso abraço a vocês, tá bom? Então, até a aula de amanhã, Egito Antigo, tá? Um abraço. Obrigado.